Qual a importância de ter a instrumentação ligada a um PLC? Ou seja, conectada a um PLC dentro de uma automação. Você sabe qual a importância disso? Se não sabe, vem comigo que nesse vídeo nós vamos bater um papo sobre esse assunto, ok? Fala pessoal, eu me chamo Carlos Alberto, eu sou professor de automação do canal Viver de PLC. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante interessante. Qual a importância de se ter os instrumentos ligados a um PLC? Isso dentro da sua rede de automação, tá? Mas antes de falarmos sobre essa importância, eu queria fazer uma introdução sobre a automação. Uma vez que muitos dos que nos assistem às vezes não conhecem o conceito e a importância da automação dentro de uma planta industrial. Antes de começarmos, eu queria que você desse o seu like ou o seu dislike no vídeo, compartilhe esse canal com mais pessoas. Eu espero que o nosso conteúdo esteja te ajudando, sabe? Multiplicando aí o seu conhecimento, agregando muito valor à sua vida profissional e das demais pessoas. Muitos estudantes têm nos acompanhado, nós temos feito as nossas lives nas quinta-feiras, né? Fizemos algumas delas nas terça-feiras e também agora na quinta. Mas a quinta agora a gente deixou como oficial, então toda quinta-feira, exceto casos excepcionais, nós vamos ter live para a gente bater nosso papo técnico, fazer alguma demonstração prática, ou mão na massa, ou seja, nós vamos estar sempre ao vivo nas quinta-feiras batendo nosso papo, tá bom? Sem mais enrolação, bora para o nosso vídeo, bora para o nosso bate-papo de hoje, tá certo? Automação ou instrumentação, né? A instrumentação, ela tem a sua relevância dentro de um processo de automação. Por isso, talvez as duas palavras se confundam, né? Porque a instrumentação, ela é a parte que capta os dados, ou seja, mede as grandezas no campo, no chão de fábrica. Então, é ali onde você tem o sensor de pressão, o sensor de vazão, o sensor de temperatura, o sensor de umidade, o sensor de distância, de tantas outras grandezas que os processos industriais requerem uma medição apurada. Então, a instrumentação ela tem essa relevância, porque, olha, parta sempre desse princípio. Eu não consigo controlar algo que eu não possa medir. Então, vamos lá. Se eu quero controlar uma temperatura, né? E eu coloco lá um RTD ou um sensor de temperatura e ele vai ler aquela temperatura e ele precisa ter precisão na sua leitura. Isso, ele precisa ter essa precisão para que eu possa, então, medir. Vamos lá, eu quero controlar uma temperatura em 150 graus. Bom, se eu tenho um instrumento lá que não consegue ler a temperatura de forma adequada, correta, com precisão, logo eu vou ter problema no meu controle. Então, todo controle começa com a boa medição, tá? Então, para se ter uma boa medição, você precisa de instrumentação, tá? Mas antes, vamos tentar ver qual é o conceito de instrumentação. O conceito diz assim: é a ciência que aplica e desenvolve técnicas para adequação de instrumentos de medição, transmissão, indicação, registro e controle de variáveis físicas em equipamentos nos processos industriais. Então, é a ciência que aplica e desenvolve técnicas para adequação de instrumentos, ou seja, os instrumentos são fabricados para medição, para transmissão, para indicação e registro e controle de variáveis físicas em equipamentos nos nossos processos. Então, essa é a definição de instrumentação. E quais são as funções dos instrumentos? Bom, todo instrumento tem um elemento sensor. Como o próprio nome diz, já sugere, sensor, a função dele é detectar a variável medida, que pode ser pressão, pode ser temperatura, pode ser nível e pode ser vazão, né? Então pode ser qualquer uma dessas quatro aí, ela
ou tantas outras, né? Tantas outras. Eu numa feira eu me lembro de ter visto um sensor que ele detectava água no óleo. Ou seja, dentro do mesmo recipiente, ele mergulhado lá, ele conseguia identificar quando tinha a água dentro do óleo. Então, é um sensor de grande valor, porque todo mundo sabe que quando você tem água dentro, misturada com óleo, isso para o sistema hidráulico é simplesmente um terror. Então você tem ali um sensor, que ele tem um instrumento, que ele tem um dispositivo sensor que consegue enxergar se existe água misturada com óleo ali, tá certo? Então, ele também tem a função de transmissor, né? Então, uma vez que ele capta, ele detecta aquela medição, água ou óleo, água ou óleo, pelo menos esse instrumento, ele transmitia com um contatozinho seco. Se ele detectava água no óleo, ele ia lá e fechava um contato e avisava o PLC, tem problema aqui. Mas vamos supor que você esteja falando de um sensor de pressão, né? Um transdutor de pressão ali, né? Onde ele está conectado ao processo e ele está medindo uma pressão de, 100 bar, né? 100 bar, de 0 a 100 bar é a faixa dele de medição. Então, desse 0 a 100 bar, uma vez que o elemento sensor dele faz a medição, né? Ele está ali, ele consegue medir, aí ele vem para a segunda característica do instrumento, que é a transmissão. Ele transmite esse sinal. Transmite esse sinal também de forma analógica, né? De forma analógica. Ou seja, com um sinal de 4 a 20, né? Eu estou mostrando aqui assim, na telinha, 4 a 20 miliamperes. Carlos, e todo instrumento só trabalha com 4 a 20 miliamperes? Não. Se você pegar os instrumentos mais antigos, eu digo bem antigos mesmo, eles trabalham com 0 a 5 miliamperes. Você encontra instrumentos de 0 a 20 miliamperes. Você encontra instrumentos de 0 a 10 volts, tá? Então você encontra vários sinais. Mas assim, o mais comum é o 4 a 20 miliamperes. E por uma razão bastante interessante. Qual é essa, Carlos? É que quando você tem um sinal de 4 a 20 miliamperes, você tem sempre um sinal flutuante, né? Que imagina aí que você tem um sensor que ele seja de 0 a 20 miliamperes. Então, você sabe que 0, e ele vai fazer uma medição de pressão que é de 0 a 150 quilos, ou bar, tá? Quando essa pressão for 0, qual é a saída desse sensor? Se ele for de 0 a 20 mA, ele vai ser 0 mA. E quando ele for 150 kg, vai ser 20 mA. E o que é que acontece se esse cabo for cortado? Se esse cabo for cortado, a corrente vai continuar sendo 0 mA. E sendo 0 mA, imagina, quando essa pressão subir, ela vai começar a subir, e o sensor não vai mais conseguir detectar. E nem vai conseguir detectar que existe um defeito. Então, uma das vantagens que se convencionou também o sinal de 4 a 20 mA é porque ele traz segurança. Ele é um sinal que fica suspenso, né? Ou seja, se ele é de 4 a 20 mA, ele varia aí 16 mA. Então, aquela faixa de 0 a 150 bar, ela tem uma variação de 16 mA. O que é que acontece, Carlos, se esse cabo quebrar? Se esse cabo quebrar, a corrente vai a 0. Ela indo a 0, aí lá na lógica do PLC vai ter uma lógicazinha que vai dizer, o canal de entrada está em underrange, né? Ou seja, está com valor abaixo de 4 mA. Então, tem coisa errada no instrumento, né? Então, é muito comum você encontrar, na maioria dos casos, os sinais de instrumento de 4 a 20 mA. Mas só que tem novidade aí, né? E aí, novidade que a gente vai falar disso mais para frente. Que a instrumentação vem evoluindo junto com a automação, e a instrumentação da indústria 4.0 já nem usa mais o sinal de 4 a 20 mA, ele já usa rede ASE ou rede IO-Link. Ou seja, esse sinal que antes vinha por um sinal de corrente, ele agora vem por um protocolo ASE ou IO-Link.
principalmente a IO-Link, que vem aí agora substituindo a rede ASI, tá certo? Então, mas esse é um assunto um pouco mais para frente, só para a gente fazer esse preâmbulo aí, essa introdução na área de instrumentação para vocês, tá bom? Outra coisa, outra característica dos nossos instrumentos é ser indicador, né? Então, ele apresenta o valor instantâneo da variável, né? Então, esse sinal do 4 a 20, ele vai geralmente para um supervisório, para um EHM, onde você vai ver a distância. Mas vários instrumentos, eles mostram no próprio instrumento qual a grandeza, né? Trazendo para o exemplo que eu estava falando com vocês, que era de pressão, é bem interessante porque, geralmente, quando a gente queria medir pressão num processo, a gente colocava um manômetro, né? Vocês lembram que você colocava ele lá, você rosqueava e ele ficava lá, o manômetro, né? Porém, com a instrumentação mais moderna e digital, você coloca ele ali. Então você tem instrumentos que não tem indicação no local, mas tem instrumento que já vem com a indicação ali digital no local, né? Como o instrumento vem alimentado em 24 volts, geralmente ele tem lá a indicação digital, onde você vê a pressão, você vai acompanhando ali no campo. Isso é bastante interessante por conta do pessoal da mecânica, né? Porque geralmente o pessoal da mecânica é muito comum, não estou dizendo que isso é uma regra, eles geralmente não acessam o sistema supervisório. E como eles não acessam o sistema supervisório, então eles ficam muito com a informação de campo. Tá? Então, quando você tem esses instrumentos que têm indicação lá no campo, eles olham ela, eles tiram a sua referência por ali. E se você colocar um instrumento cego, que não tem indicação, aí eles vão optar em botar ali um T e colocar o manômetro, porque isso facilita o dia a dia deles, tá certo? E outra questão dos instrumentos é regular, controlar uma variável, né? Na década de 90, era muito comum você encontrar os controladores. O que era isso, Carlos? Os controladores. Eles eram equipamentos que eles... vamos supor, vou dar um exemplo aqui. O controle de nível de um tanque, tá? Imagina aí, não é que toda vez que a gente fala tanque, o cara associa a caixa d'água, né? Ah, não, é uma caixa d'água. Não, eu estou falando de um tanque. E imagina aí que esse controle o líquido que fica dentro desse tanque seja um material químico, né, assim, de contaminante, né, ou seja, de risco, né, para o meio ambiente, ou seja, não pode transbordar sob hipótese alguma. E aí o que é que você faz? Nesse tanque você tem constantemente líquido entrando e líquido saindo. À medida que o líquido vai saindo com uma velocidade maior do que o que vai entrando, o tanque tende a secar, né? Só que o tanque também, dentro da sua regra, ele também não pode secar completamente. Então, quando o sistema perceber que o tanque está secando, ele vai colocar mais uma bomba para encher mais rápido para poder recuperar o nível. O ideal sempre é que esse tanque fique num nível que nós chamamos de set point, adequado para ele poder ficar ali controlando o tempo todo. Então, na década de 90, o que é que nós fazíamos, né? Você tinha um elemento sensor de nível, que media o nível desse tanque, né? E esse sensor, ele vinha para um controlador, né? Um controlador, o nome era esse mesmo, controlador. E esse controlador, em função do nível, se estava mais alto ou mais baixo, ele regulava uma válvula que, vamos dizer assim, uma válvula reguladora, né? Uma válvula que aumenta ou diminui a vazão de líquido que passa por ela, né? Geralmente tem aquelas válvulas Globo, né? Que são válvulas que conseguem regular a vazão. Então, ele aumenta ou diminui o fluxo de líquido, que pode ser qualquer líquido, entrando dentro desse tanque, né? Então percebam que nesse momento, se o aumento da entrada do líquido é em função do nível, então eu tenho uma malha fechada aí, né? Então o que é que acontecia, gente? Nesses processos, dentro dessas características que eu estou dizendo para vocês, eles geralmente colocavam esses controladores para fazer esse controle refinado e aquilo era um controle de uma malha fechada.
com a evolução do PLC, todas essas malhas passaram a acontecer lá dentro do PLC. Com isso, os controladores reduziram a sua utilidade dentro da indústria. Eu não vou dizer que eles não existem mais, eles existem, eu não conheço todos os tipos de indústria, mas na maioria dos casos, essa atividade passou a ser desenvolvida pelo PLC. Lá dentro da lógica, você cria uma malha fechada através de uma função que o PLC tem, e ele faz esse controle agindo como um controlador. Você tem um controlador lá dentro do PLC. Ou seja, com isso, eu reduzo o custo, né, de você ter, além de ter um PLC, você tem que comprar um controlador. Tá certo? Então, bora para frente. Bom, como estão os instrumentos hoje na indústria? Gente, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma realidade. Eles estão todos conectados a um PLC, tá certo? E eles estão conectados, ó, Fieldbus, ó, tá vendo aqui, ó? Fieldbus é uma rede, um protocolo de comunicação, Fieldbus, mas eles podem estar conectados ao PLC via 4A20, sem problema nenhum, porque quem coloca ele na rede industrial é aqui, ó, é o PLC. O PLC é quem trafega ele aqui, ó, para o sistema supervisório, para o servidor, que é o servidor, e aí você fazer a gerência desses dados dos instrumentos que estão aí, tá? Então, eles estão, a sua grande maioria, né, esmagadora, conectados a processos com CLP. Aí você me pergunta, pronto, tá bom, Carlos, tá bom. Então, hoje a maioria dos instrumentos estão conectados assim. Depois nós vamos fazer um vídeo detalhando cada grandeza dessa, qual a relevância dela, né? Como ela era medida no passado, como ela é medida hoje, e qual o avanço disso para a tomada de decisão, para ajudar na manutenção, para ajudar na avaliação dos processos, na tomada de decisão da operação, na aquisição de dados para levantar curvas e ver o comportamento, né, a tendência de comportamento. Então, assim, a gente vai debater isso muito aqui no canal, porque isso tem tudo a ver com automação, tem tudo a ver com indústria 4.0, tá? Mas a parte principal que eu queria mostrar nesse slide é como estão os instrumentos. Aqui, ó, um exemplo da válvula que eu acabei de falar para vocês, né? Ó, é uma válvula que o camarada regula a abertura dela, e na medida que ela abre aqui, você aumenta ou diminui o fluxo, né? Então você usa isso para controle de processo, né? Geralmente controle de processo aí que tem química, né, que faz mistura, e aí você tenta misturar na proporção certa, tal. Então assim, tem muita coisa de processo que eu não entendo, né? Apenas quando a gente vai fazer essas coisas, a gente tem que sentar com as pessoas que são de processo e elas deliberam para a gente como elas querem que esse controle aconteça. E a gente constrói o algoritmo a partir dos dados que eles passam para a gente, tá certo? Vamos seguir aí. Bom, qual a vantagem, Carlos, de você ter os instrumentos conectados a um PLC, né? E não só um PLC, mas uma rede industrial, a um processo automatizado, né? Então, eu sempre gosto de dizer que o PLC, ele em si só não é a automação, tá certo? Não a automação 4.0, né? O PLC, ele sozinho pode fazer uma automação, mas ele não pode fazer uma automação 4.0 sozinho. Por quê? Porque uma automação 4.0, ela envolve muitas coisas, muitas análises, muitos dados, muita mineração de dado, sabe? Muita dinâmica de processo. Isso o PLC não consegue fazer sozinho, tá? Então, ele precisa disso aqui, ele precisa de precisa estar incorporado, né, a um sistema um pouco mais robusto, né? Ó, você vê aqui, ó, banco de dados, servidor de ferramentas, né? Aqui é broker para MQTT. Eu peguei essa imagem aqui só para ela ser ilustrativa, tá certo? Como se fosse aqui um supervisor. Essa imagem ele está falando mais de tecnologia nas nuvens, né? Do broker, daquele protocolo MQTT, mas aqui eu trouxe mais para poder ilustrar.
um instrumento ligado a um PLC que está numa rede e que se liga ao supervisório, que tem guarda os dados num banco de dados, tá certo? Poxa, Carlos, aí vem aí, mas para que isso? Para que eu guardar os dados? Que dados são esses? Vamos supor, você tem lá uma medição de temperatura, né? E nessa medição de temperatura, você vai aquisitando aqueles dados. Gente, como é que era o operador das antigas, né? Ele saía correndo à fábrica com a sua prancheta, de hora em hora, notando a temperatura dos equipamentos, né? E ele ia ali tem uma matriz, né? Que ele, a hora, o dia, a hora, e ele vai, passa para outro turno. O outro turno também tem a rotina de fazer as medições. Quando chega no dia seguinte, alguém pegava aqueles dados, olhava, via se tinha alguma coisa normal. Em alguns casos, quando precisava fazer uma análise, o cara botava numa planilha de Excel para tentar criar um gráfico, né, para poder dizer, rapaz, se comportou assim, tal. Imagina o tempo que se gastava, tanto fazendo a coleta, como modelando esses dados para se ter a análise que se desejasse, né? Então, se gastava ali muito tempo, né? Muito tempo trabalhando com isso. Então, quando você tem um sistema integrado aqui, onde você tem um supervisório, com um servidor que joga isso dentro do banco de dados, tudo fica guardado lá. Depois você vai lá com o Select, você consegue coletar aqueles dados, montar o seu gráfico, fazer a sua análise, né? Então, vamos para frente aqui que eu quero ilustrar isso aí melhor, né? Então, a vantagem de ter ele conectado é que você tem como aquisitar e guardar no seu histórico mesmo, tá? Para a hora que você quiser, como se diz, consultar, você consulta ali sem muita dificuldade. Bom, veja bem, depois que você tem tudo isso guardado, então você não consulta um banco de dados com um simples select lá, feito pelo sistema supervisório, você consegue modelar a sua grandeza analógica, né? Por que eu estou exemplificando com grandeza analógica? Porque geralmente os instrumentos passam sinais analógicos, né? Ou seja, que a tendência da temperatura, aí ó, como é que ficou e tal. Então, quando você imagina o que seria melhor para a equipe de manutenção analisar uma planilha para depois colocar no Excel, ou você poder puxar de forma quase que instantânea um gráfico desse já todo montado e você poder fazer a sua análise, discutir e dizer, rapaz, essa temperatura subiu, só que ela subiu de uma forma diferente. Tem uma inclinação nessa máquina aí, papai, deve ter alguma coisa não tão bem lubrificada, pode ser que tenha um rolamento, um mancal desse que não está legal, precisamos avaliar. Mas você parte para fazer a sua manutenção baseado em dados. Dados que não foram coletados por um ser humano, que pode ter errado, mas dados que foram coletados lá periodicamente, de forma automática e com precisão. Que precisão, Carlos? A precisão do instrumento. Então, essa é a vantagem de você ter um bom instrumento conectado a um PLC, a uma rede de automação, tá certo? Então, essa é mais uma vantagem, né? Bom, outra coisa interessante que eu posso apontar como uma vantagem para a automação, para o uso dos instrumentos dentro da automação, usando o PLC, é ajustar de forma lógica os alarmes e trips, né? Ou seja, como é que funcionava isso no passado, gente? Vamos supor que você queria colocar um alarme e um trip. Eu não sei se vocês sabem o que é trip. Trip é um desligamento, tá? Alarme é o seguinte, vamos trabalhar com pressão de novo? Vamos trabalhar com vazão? Eu falo tanto de pressão que eu já acho que eu estou ficando com a pressão alta. Vamos falar de vazão, né? Que é fluxo, né? Vazão de água, litros por minuto. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem um fluxo de água de refrigeração, né, de um determinado equipamento, né? Não vou nem citar um reator nuclear, que aí seria covardia, um negócio punk, negócio desmantelado se falta água, né? A gente já viu que é desmantelado. Então, você tem um equipamento que você precisa refrigerar ele.
E para refrigerar ele, você precisa de tantos litros por minuto. Vamos lá. Vamos supor que a vazão normal seja 60 litros por minuto. E aí você fala o seguinte, olha, como é que você fazia isso antes? Você chegava, colocava, quando o seu medidor tinha aquele ponteiro, nesse ponteiro ele tinha uns contatos. Aí você ajustava. Ó, quando o ponteiro cair, ele fecha o contato de alarme. Se continuar caindo, ele fecha o contato de trip. O que é trip, gente? Desligamento. Então, toda vez que sai um trip, qual é o objetivo de um trip? Trazer o equipamento para o seu estado de segurança. Que pode ser parado, pode ser, sei lá, não sei, depende de cada equipamento. Pode ser rodando, pode ser fazendo qualquer coisa. Então você sabe qual é o estado de segurança do seu equipamento e quando você tem um trip, o que você quer é trazer ele para esse estado de segurança, você tirar ele do risco, né? Tirar ele da iminência de ter um problema mais grave, né? Então, era assim que se fazia, né? Você ajustava os ponteiros e o ponteiro, na medida que ele ia caindo, ele ia tocando e chegava ao trip. A vantagem de você ter instrumentos analógicos de boa qualidade, eu posso citar aí para vazão, eu posso citar os instrumentos da Conault, da Krone, né? Que a gente usa nas usinas e são de boa qualidade. Estou ganhando nada aqui, viu, gente? Estou fazendo merchandise não, mas porque o instrumento é bom. Ele é caro, mas ele é bom. E aí você consegue medir aquele fluxo. Além de medir o fluxo ou a vazão com extrema precisão, porque são instrumentos precisos, com a faixa de erro muito baixa, você gera um sinal de 4 a 20 ou de uma rede IO-Link, tá certo? Um sistema IO-Link. Você entrega para o PLC fica monitorando isso. Ao invés de você ficar ajustando o contato lá e vendo se dá certo, você simplesmente vai lá na lógica e você seta aquele valor ali e diz, esse valor aqui vai ser o meu alarme. Vamos supor que você tem 70 litros por minuto como a vazão normal, e você diz, quando chegar em 50, se começar a cair a vazão e chegar em 50, alarme. Poxa, aí quer dizer, você só faz colocar um valor lá, alarme. Aí vamos supor que por um problema lá mecânico, a vazão esteja um pouquinho mais baixa mesmo, e o pessoal do processo chega para você dizer, Carlos, esse alarme você pode descer para 45, porque 45 tá tranquilo, fique tranquilo, faz um documento, você vai lá e simplesmente faz 45. Pronto, só. Você chega lá em 45, agora é o alarme. Bom, se a vazão continuar descendo, caindo, vai chegar numa hora que ela vai cair a um valor muito baixo. Aí vamos supor que o pessoal do processo tenha deliberado que o valor de trip seja de 25. Ou seja, quando a vazão chegar em 25 litros por minuto, aí, cara, é muito baixo. Isso já não atende mais o meu equipamento. Se ela chegar a esse valor, você vai lá e pode dar um trip. Pode tripar a máquina, ou seja, pode desligar a máquina. Você pode fazer ela ir para o estado dela de segurança, ou seja, parar a sua produção e parar. Ela simplesmente ir para o estado de segurança dela, tá certo? Então pronto, você vai lá e simplesmente bota 25. E mais, vamos supor que a vazão é um negócio que fica meio instável, e de repente ela vem em 25, mas sobe de novo, vem em 25, sobe de novo, e o cara do processo fala, Carlos, quando ela chegar em 25, bota um retardo aí, cara, pode botar, não tem problema não, bota um retardo aí de 15 segundos, então você não vai precisar instalar um relé de tempo, você vai lá simplesmente e bota 15 segundos, bota um bloquinho de temporizado lá dentro da sua lógica e diz, 15 segundos depois, trip na moleira, né? Então assim, gente, é mais uma vantagem de você ter um instrumento conectado a um PLC. A facilidade de você ter o trip, alarme e trip configurados de forma lógica. Você ainda pode fazer uma seguinte proteção. Vamos supor que você diga assim, olha, mas aí, cara, eu coloco tudo lá na lógica, eu não coloco mais um contato, e se esse instrumento quebrar? Bom, geralmente se o instrumento quebrar, o que é que vai acontecer com ele?
ele vai cair para abaixo de 4 miliamperes, ou seja, ele vai queimar a sua saída, ou vai extrapolar para cima a sua saída por um defeito louco desse. Você tem como fazer algumas programações lá dentro para se antecipar essa falha e gerar um trip dizendo, ó, se o instrumento não está medindo, então tripe a máquina, porque eu não tenho condição de medir algo que é importante para o funcionamento dela. Tá certo? Percebem aí a importância de vocês terem um instrumento conectado a um PLC? Ou seja, você abre a gama de atuações que você pode ter, alarme, trip, controle e tantas outras coisas, tá certo? Mas vamos seguir aqui que tem mais coisas, viu, pra gente falar. Olha lá. Eu posso também, essa imagem, eu fui buscar a imagem na internet para mostrar a importância disso que a gente pode fazer. Então, de repente eu tenho lá um reservatório que eu abasteço uma cidade, né? Cidade Rarará, sei lá, não vou citar a cidade não aqui. Mas aí eu tenho um reservatório grande e tal, e eu tenho uma bomba. Eu tenho uma bomba a 100 quilômetros lá para trás que abastece esse reservatório. E aí, mas eu preciso, veja bem, eu não vou simplesmente ligar essa bomba e deixar ela ligada sem saber como é que tá essa caixa aqui, né? Porque essa caixa aqui eu posso mandar água demais e ela transbordar, não posso? Então eu preciso ter um controle desse nível, eu preciso saber qual é o nível como é que se diz, desse reservatório. Então, ó, através da pressão, eu tenho como medir nível através da pressão, tá vendo? Ó, ele tá chamando aqui nível, isso aqui é um sensor de pressão. Mas pela coluna aqui, ele está medindo o nível. Ou seja, você tem aquela escalazinha que você faz. A cada 1 metro equivale a cada 1 quilo, ou seja, 1 bar, equivale a 10 metros de coluna d'água. Então, você com instrumento de pressão, você tem como medir nível do reservatório. Aí ele também está medindo a vazão, tá vendo? Que ele quer saber quanto está saindo de água. Para quê? Para poder controlar a entrada de água aqui. Para isso, gente, ele joga dentro de um painel de telemetria, né? Ou seja, de comunicação aqui, e envia esse sinal via rede rádio, né? Sinal através de uma onda de rádio, que do outro lado vai ter uma outra antena recebendo esse sinal, vindo para dentro do PLC, ele dizendo, ó, reduz a velocidade da bomba, porque o nível lá está subindo, aumenta a velocidade da bomba porque o nível lá está caindo, e lá do outro lado você saber qual é o nível, qual é a vazão, você ter todo esse controle. Então é mais uma importância, mais uma relevância para você ter os seus instrumentos ligados, né, a um PLC, para poder fazer o controle à distância também, tá? Então, assim, eu dei esse exemplo, mas você pode ter exemplos aí de distâncias ainda maiores. Esse tipo de aplicação, gente, eu já participei, tá certo? O que era essa aplicação? Era justamente uma chave de nível, né? E essa chave de nível ia para um PLCzinho pequeno, da Altos, chamado Piccolo. Ela nem fabrica mais esse PLC. E esse Piccolo, através de uma rede 232 conectada a uma antena de rádio, que enviava um sinal lá para a estação, que ficava a uns 8 quilômetros, por aí, né? Sei lá, para poder informar que lá tinha umas bombas, tem umas bombas grandes, que eu acho que elas são de 4 kV cada bomba, né? Se eu não me engano, a tensão é essa, não me lembro, mas faz tempo que eu fui lá. E aí eles ficavam controlando o nível, e à medida que o nível lá subia, ele reduzia aqui a velocidade das bombas para poder não transbordar lá, tá certo? Não botar água em excesso. Então um processo muito parecido com esse, que só é possível, gente, porque a gente coloca um PLC. Ué, Carlos, então você quer dizer que se eu não colocasse um PLC, eu não consigo fazer um troço desse? Bom, você até consegue, mas você vai precisar lançar cabo, né? E geralmente esse cabo ele precisa ir protegido até o destino de controle. Nesse meu exemplo, ele tinha de 6 a 8 quilômetros, mas imagina se fosse 100 quilômetros. Você vai lançar um par de fio de 100 quilômetros. Tu já imaginou a queda de tensão? Então, assim, isso não vai dar certo. Ah, Carlos, mas eu lanço uma fibra ótica e boto 2 conversores. Pô, se tu vai lançar uma fibra, gastar esse dinheiro todo de 100 km
botar conversor, você bota um rádio, bota um PLC e tá tudo certo. Você faz isso. Então, tá aí a relevância de você ter os seus instrumentos ligados a um PLC. Bom, e por último, gente, eu queria falar sobre outra coisa interessante. Uma vez que você coloca ele num PLC e esse PLC está conectado a um sistema de nível 2 e 3, né? 2 e 3 de automação, o que é isso? Carlos, ele está ligado a um servidor, que tem um banco de dados, que tem, sabe, que tem uma comunicação mais para cima ainda com softwares que fazem análise desses sistemas, né? Essa imagem aqui, essa aqui é uma ferramenta da Ellipse, né, que faz análise de dados. Você pode, no mesmo gráfico, você analisar temperatura, velocidade, pressão, posição, e fazer essa concatenamento de dados para poder fazer uma análise e poder melhorar seu processo, reduzir os custos ali, né, com a melhora do processo, melhorar sua manutenção, análise da sua manutenção, poder se antecipar a possíveis quebras de equipamento, né, desgaste de equipamento. Então, assim, é uma infinidade de coisas que você pode fazer quando você tem os dados dos seus instrumentos industriais conectados a um PLC, tá certo? Então, gente, a gente fica por aqui, dá seu like, se inscreve, bora continuar nessa toada, porque por hoje é só, mas é só por hoje, tá certo? Quinta-feira que vem tem live, tá certo? Quinta-feira a gente bate nosso papo ao vivo e a cores. Um forte abraço e até a próxima.